Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2025 e a gente chega com o quadro Histórias de Empreendedor. Hoje temos a alegria, a satisfação de receber em nossos estúdios o empresário Divaildo Bartolomeu, do famosíssimo Tábua de Carne. Seu Divaildo, muito boa tarde, bem-vindo à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde a todos que fazem parte da coordenação desse programa, e especialmente aqueles que estão nos ouvindo, né? Campina Grande como um todo, dado a audiência que a 93.1 tem, a gente só tem que agradecer essa oportunidade e estamos aqui à disposição. Seu Divaildo, vamos falar da história do Tábua de Carne. De fato, é uma das marcas mais conhecidas, não só em Campina Grande, o pessoal vem de fora e chega aqui procurando o Tábua de Carne. Como é que nasceu o restaurante Tábua de Carne? Qual é a história por trás desse restaurante? A história tem um relato meio comprido, mas dado a essas justificativas que eu tenho dado a quem solicita, eu procurei, de uma maneira bem didática, mostrar como foi que nasceu o Tábua de Carne, né? Nós éramos funcionários do Paraibã, naquela época, nos idos de 1990, e com a chegada do presidente, naquela época, do presidente da República, Fernando Collor de Mello, ele achou por bem que uns 4 bancos estaduais deveriam ser fechados para poder resolver a situação do país como um todo, por certo, né? Que fechando esses 3 bancos nordestinos resolveria a situação do Brasil. Bom, mas vamos ao que interessa. Tábua de Carne, com isso, veio da seguinte maneira: nós éramos funcionários, eu, minha esposa, minha concunhada e 2 concunhadas, né, casadas com irmãos da minha esposa, todos faziam parte do Paraibã. E, de repente, no dia 20 de setembro de 1990, a gente amanheceu o dia vendo a notícia que o banco, o Paraibã, estava fechado. E quem recebesse cheque do Paraibã, ficava difícil de receber depois. Então, daí, a gente ficou naquela situação difícil. Cheguei em casa para dar notícia à minha esposa desse acontecimento, e ela, fortemente, ela disse: o que é que a gente pode fazer? Vamos procurar um jeito de sobreviver. E juntou-se com as 2 cunhadas e inventaram fazer doce caseiro. Doce caseiro, e eu, como conversava muito naquela época, eu fui gerente de banco, e me botaram para ser o vendedor dos doces caseiros. Dado ao ciclo de amizade que nós tínhamos, a gente conseguiu elastecer essa venda de doce, e através de amigos colocava em posto de gasolina na frente da catedral lá de Fátima, lá em João Pessoa, que a gente morava nessa época em João Pessoa. Aí, de repente, foi dando certo, a venda foi aumentando, e apareceu um bendito irmão católico lá daquela região de João Pessoa, disse: Divaildo, vocês não querem alugar um ponto não para botar um restaurante? Eu digo: eu vou fazer o quê, rapaz, para botar um restaurante sem ter nem um pau para dar no cachorro? Só com dor. Indenização do Paraibã a gente não sabe quando é que vai receber. Então ficamos naquela, né? Insistimos com os doces caseiros, e de repente esse amigo nosso nos chamou e foi mostrar o ponto que apareceu na Epitácio Pessoa. Lá no começo de 1420, parece que, se eu não me engano, o número. Aí nisso, quando olhamos o ponto, o proprietário, muito solícito, e acho que ouviu muita coisa da gente, e foi logo dizendo: vamos fazer negócio que isso aqui dá certo para vocês. Aí eu, como eu não tinha o que fazer, eu digo: é comigo mesmo. Aí eu falei com minha esposa e com as esposas de meus cunhados, Luizinho e Carlos, era Lucinha e Leda. Todas elas faziam parte, juntamente com Thelma, que é a minha esposa, faziam parte do Banco do Estado da Paraíba. Todo mundo era do Paraibã? Era tudo do Paraibã. Então todo mundo ficou no olho da rua do dia. É no meio da rua mesmo. Tinha um pau para dar na cachorro. Bom, naquela época, mas você vê a solidariedade do povo humano, como o comportamento da gente também, né? Eles sabiam de quem era Divaildo e aqueles que estavam junto dele.
E desde os estudos dos meus filhos, que naquela época eles estudavam no Pio X, a gente recebeu todo o apoio. Isso foi no mês de setembro, recebemos todo o apoio da direção do Pio X, e disse, não, os meninos vão continuar estudando, não se preocupe com as mensalidades. E aí aceitamos a sugestão deles, a educação dos filhos meus e meus sobrinhos não tiveram solução de continuidade, deram andamento, e eu sei que no dia 3 de novembro de 90, antes disso, poucos dias, a gente fechamos o negócio do aluguel do aluguel do ponto, lá em Tambaú, precisamente na Epitácio Pessoa. Aí começamos as mulheres foram para a cozinha, eu fiquei na frente como era barman, meus cunhados era caixa, os outros vinham lá para ajudar, e essa coisa, juntou todo mundo e botamos o tábua de carne para funcionar, e elas inventaram de fazer. A minha cunhada Lucinha, que ainda hoje é a dona está no ramo, tem restaurante em Natal, João Pessoa, Mossoró, e abriu, recentemente inaugurou um lá no Midway, em Natal, e a gente partiu para isso aí, e resultado, o restaurante foi dando certo, e os pratos que acompanham a carne de sol foram pegando o gosto e tendo a aceitação do povo, né, da clientela que vinha. Naquela época, o padre Leondas era o pároco lá da paróquia de Miramar, e achava por bem que as reuniões da paróquia, em vez de estar discutindo em casa, toda semana, quando tinha uma reunião, fazia isso lá no Tábua de Carne, para justamente conhecer a casa e melhorar a situação da gente, né? E daí para frente, a gente começamos e pedimos a Antártica naquela época para botar uma placa na frente, e é tanto que a Antártica, quando se prontificou de mudar a placa, mas não botou o restaurante Tábua de Carne, botou simplesmente Tábua de Carne, e por Tábua de Carne ficou. Até hoje o nome Tábua de Carne, ninguém diz, vamos para o restaurante Tábua de Carne, vamos para o Tábua de Carne? É verdade. Eu tinha um conterrâneo da gente lá em Picuí, Zé Quirisólogo, que em boa hora, Deus tenha ele num bom lugar, ele achou por bem de criar uma marca, e essa marca hoje é registrada, Tábua de Carne e Restaurante. E eu acrescentei embaixo, quem conhece volta. Aí essa marca que a gente tem hoje há 34, vai completar 35 anos no dia 3 de novembro de 90, veio justamente disso aí. Então, ô senhor Divaildo, então o senhor não pensava, não planejou, não foi aquela história de eu vou ser empreendedor, eu estou pensando em empreender, foi a força da situação mesmo que aconteceu e lhe empurrou para ser empreendedor? Eu tenho em mente, desde criança, desde dos meus avós, que eles diziam sempre, olha, não se aperreie, porque quem teve força de vontade, confiança e persistência, faz das dificuldades da vida trincheira de resistência. E em cima disso, que eu gravei depois, que o poeta Manuel Monteiro, sim, coloca em verso nos seus livros, nas suas poesias, e em cima dessa força de vontade e persistência, eu disse, todo mundo está com saúde, estamos desempregados, mas está todo mundo com saúde. Não tinha a menor ideia de que, mas como na época das vacas gordas, a gente viajava nas férias da gente, né? Quando chegava nas férias da gente, saía para viajar, morávamos em Picuí, João Pessoa, uma parte, e tinha muita família espalhada pelo Brasil. Fomos bater em Governador Valadares para conhecer os parentes da minha esposa, que ele era natural de Governador Valadares. E aí a gente via sempre como eram os trabalhos de restaurante, essas coisas, e partimos para dar o nome ao restaurante, porque quando chegou em Governador Valadares, me lembro como se fosse hoje, a gente foi almoçar num restaurante e botaram a carne servida numa tábua. Aí daí foi que surgiu o nome Tábua de Carne. Essa história de dizer, não, você já nasceu empreendedor, foi Deus que me deu essa vontade, e graças a Deus seguida pelos meus cunhados e minhas concunhadas, e estamos sustentando hoje Tábua de Carne. Seu Divaildo, boa tarde. Eu queria lhe perguntar sobre um dos aspectos mais importantes, na minha avaliação pelo menos, que é a composição do cardápio do restaurante.
além dessa especialização da carne de sol, que o senhor é de Picuí, a terra da carne de sol, tem outros tantos pratos que são bem característicos do cardápio do Tábua de Carne. Como é que foi essa montagem? O que é que o senhor buscou de inspiração? Como é que foi isso? Isso. Bom, Silas, essa pergunta é muito oportuna. Então, acho que você estava pensando em que colheu lá de dentro. Essa foi outra criação das mulheres, sabe? Minha concunhada Lucinha tem um cunhado que tem restaurante lá tem uma irmã que tem um restaurante em Salvador. Aí, antes de a gente montar o da gente, vamos ver como é que funciona o de Laís lá em Salvador. Aí foram lá. Olharam lá como era que estava e tinha isso aqui, era... Porque o tradicional da carne de sol, não sei se você observar, é macaxeira, feijão, farofa e vinagrete. Sim. O tradicional é esse, macaxeira cozida. Isso. Macaxeira cozida, farofa, arroz e vinagrete. E o feijão. Aí elas disseram, vamos acrescentar alguma coisa. Aí lá vem aquela história de querer inventar. Lá na Bahia tem o pirão de leite. Isso. Quando chegou aqui, minha esposa disse, mas o pirão de leite eu não gostei não. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar queijo de coalho, pó de queijo dentro para ver como é que fica. E resultado, a gente colocou, elas inventaram esse negócio, moeram, começaram a quantidade pequena, hoje a quantidade são maiores. Aí a farinha de mandioca, qual era que dava certo? Não é a quebradinha, é aquela gomada. E fizeram esse pirão e quem fez o pirão de queijo, criação do Tábua de Carne. Pirão de queijo é criação do Tábua de Carne. Tem muitos hoje, espalhados pelo Brasil afora. Mas quem começou foi a gente em 90. E a arrumação dos pratos. Aí começaram a criar 4 pratos. A moda da casa, o tradicional, a moda da casa, o paraibano, tradicional e o simples, o prato simples. A moda da casa foi uma criação, a criação delas é o com feijão, arroz, macaxeira, pirão de queijo, paçoca e vinagrete, sendo que essa macaxeira é frita. Na tradicional, essa mesma a carne acompanhada com feijão, arroz, não tem a paçoca, só tem a farofa e o vinagrete. E assim fomos arrumando esses pratos e dando uma aceitação, e aqueles clientes quando chegavam, eu quero o tradicional. O paraibano, como é o paraibano? O paraibano era feito com feijão verde, em vez de ser o feijão somente, já faziam ele com farofa. Então, o feijão misturado com a farofa, elas colocaram, incluíram o feijão nele, esse feijão com essa farofa dele, e criaram o paraibano. E o tradicional é o que se via em todos os restaurantes que lidavam com carne de sol. Era carne de sol, o prato tradicional. Daqui a pouco lá vem o frango, o galeto assado na brasa, com esse mesmo acompanhamento. Aí lá apareceu a picanha, e com esse mesmo acompanhamento. Aí, com mais o passar do tempo, pediram maminha, e botaram a maminha com esse mesmo acompanhamento. Aí a sugestão dos clientes foi quem foram definindo o cardápio do Tábua de Carne. Hoje a gente tem um cardápio até grande, mas os acompanhamentos, a maioria são todos deles. Hoje a gente tem além da picanha, a carne de sol, a maminha, a gente tem o peixe, né? Tem um bacalhau de primeiríssima qualidade, né? O bacalhau do Porto, da Ribeirão Alves, que é um lombo de bacalhau alto, onde a pessoa que come dele volta a comer de novo, porque eu acho que, não desmerecendo os demais, daquela qualidade só quem tem a Tábua de Carne. Ô, seu Divaildo, a gente voltando um pouco nesse aspecto da história, a gente falou até agora de João Pessoa, tudo nasceu em João Pessoa, mas a gente está em Campina. Como é que o Tábua de Carne chegou em Campina? Como é que foi essa subida de serra? Muito boa também. A gente, como eu disse, a gente criou uma sociedade em João Pessoa. Eu e mais 2 cunhados. Quando foi para expandir, aí eu digo, rapaz, eu já trabalhei em Campina Grande. Eu fui gerente de banco em Campina Grande, eu fui extensionista da ANCAR, sim, que hoje é Maté, depois passou, já é Empaé. Parece que hoje é Empaé.
Então, eu tinha um conhecimento grande aqui em Campina Grande. Meu filho Divaildo Júnior nasceu aqui em Campina Grande. Quando eu cheguei de Pernambuco para Paraíba, eu vim primeiramente para Campina Grande, no começo de janeiro de 1970. Aí daí a gente começou a fazer, a definir para onde ia. Eu vim para Campina Grande e meu cunhado foi para Natal. Eu vim primeiro para aqui, no fim de 91 eu vim para Campina Grande. E daí, dado a aceitação, o pessoal quando começou, no mesmo local, não é no mesmo local porque a gente era 1120 e hoje a gente comprou aquele terreno onde está o Tábua de Carne, a gente já está lá de 93. Começamos em 90. 91 eu vim para cá e fiquei até 92, 93 na Manuel Tavares, num prédio alugado, depois saí para esse prédio onde nós estamos hoje. Vocês implantaram o restaurante lá, o senhor viu que dava certo e resolveu vir para cá. Resolvi vir para cá. Com um ano de estabelecido lá em João Pessoa, aí eu vim para aqui. Com mais um ano para frente, meu cunhado também foi para Natal e ficou os 3 lá em João Pessoa. E depois a gente achou por bem dividir a sociedade, cada um ficar com o seu. O que foi para Natal ficou em Natal e eu que vim para Campina Grande resolvi ficar em Campina Grande. E aqui, graças a Deus, eu fui bem aceito até hoje, sabe? Eu sou natural de Gravatá, Pernambuco, minha esposa de Picuí e meu filho de Divaildo Júnior nasceu aqui. Carla Angélica, que nasceu em João Pessoa. São quantas unidades atualmente? Isso. Quantas unidades? Tem 5 unidades, né? Uma minha e 4 de meu cunhado. Ô Divaldo, como é que foi essa divisão por conta da marca, né? Porque cada um ficou com o seu, mas todos são Tábua de Carne. Todos registramos as máquinas em consenso, em família, né? E a marca hoje pertence a gente. Meu cunhado, Luizinho, tem 4 unidades e eu tenho essa aqui no meu prédio próprio, aqui em Campina Grande. Graças a Deus, muito satisfeito. E eu só tenho aqui, primeiramente a Deus, e agradecer a acolhida que nós tivemos aqui em Campina Grande, que até hoje é bom. Você agora, quando eu veio a 93.1, eu me recordei do início da gente quando chegamos aqui. O Wilton Malta, né? Isso. Era frequentador assíduo do Tábua de Carne. Assim que a gente chegou lá na antiga, onde tem hoje uma pizzaria, um negócio de carne, de vender carne, lá na Manuel Tavares. Aquela casa ali, ele frequentou demais, enquanto aqui estava. E ele franqueou a fazer um programa, um espaço nos horários de propaganda do Tábua de Carne aqui dentro. Aí foi uma ajuda grande também naquela época, e foi uma ajuda que eu não esqueço nunca. A gente teve essa primeira parceria com a imprensa, foi com o seu Wilton Malta, que teve a frequência, como tem até hoje, de seus filhos na nossa casa. Perfeito, muito interessante. Já vou registrar aqui algumas audiências. Ô Divaldo, como é que era aquela área? Hoje aquele é um centro gastronômico de Campina Grande, aquela área daquela Avenida Manuel Tavares. Mas como era nesse momento em que vocês implantaram o Tábua de Carne? A cara estava na fase de fazer, de colocar asfalto, né? Eu fui o primeiro restaurante naquela avenida mesmo, o primeiro foi o nosso. E o senhor escolheu aquilo por quê? Foi o que deu para comprar? Foi o que apareceu? as condições, sabe? A história de comprar aquele terreno ali é bem marcante, que eu faço questão de ressaltar a participação de quem colaborou comigo nessa ajuda. Comecei naquela parte mais embaixo, onde tem hoje um açougue, tem uma casa de esquina. Quem faz da Tábua de Carne para o Atacadão, depois do Tábua de Carne tem um açougue e uma pizzaria pegada. Aquelas 2 casas era alugada da gente. Com um mês e pouco, antes de completar um ano, o dono da casa disse: olha, eu não vou querer alugar mais não. A gente pagando tudo direitinho, eu queria que o senhor passasse mais um tempo. Começou bombando o movimento da gente. Aí eu queria que o senhor passasse mais um tempo e eu não vou alugar mais carro. Eu fiquei com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Aí, dentre os meus frequentadores da primeira casa, foi Carlos Alberto de Almeida, um arquiteto aqui de Campina Grande, muito famoso. Foi quem fez o Espásio não, como é o Parque do Povo,
o Hotel Garden. Dr. Carlos Alberto de Almeida foi quem me deu essa ideia de comprar esses terrenos que estavam ali. Mas, doutor, como é que eu vou comprar um negócio desse que eu não conheço nem quem é os donos? Eu disse, eu conheço tudinho. Aí morava dois terrenos, o dono morava em Brasília e o outro em São Luís, no Maranhão. Aí ele me deu os contatos desse, a gente deu o contato e o resultado. Terminou me deram condições para eu comprar os 3 terrenos. E esses 3 terrenos, para poder construir aquilo que Carlos Alberto de Almeida foi quem fez o projeto daquela arquitetura. Hoje as arquiteturas famosas de Campina Grande, o Parque do Povo, o Garden e o restaurante Tábua de Carne, modéstia à parte. Aí, quer dizer, tem muitas outras obras de artes feitas por esse profissional de competência inegável, doutor Carlos Alberto de Almeida, né? E eu gosto sempre de ressaltar isso por conta da insistência dele de compra de vai, que vai dar certo. No tanto faz, eu não sabia nunca que ia ficar daquele jeito. E resultado, eu tinha uma casa na praia, em Jacumã, tinha um apartamento em João Pessoa, tinha 3 telefones, naquela época telefone tinha valor, né? Aí vendi a casa da praia, vendi os 3 telefones e vendi o apartamento. E comecei a construir obedecendo o projeto do Dr. Carlos Alberto de Almeida, que acompanhou até a coberta ali de cima. Quando foi para fazer a coberta, é outro aperreio, que eu não sabia que ia pegar aquela danação de madeira. E os preços das madeiras lá em cima, resultado. Me deram a ideia, meu tio, que morava em Recife, disse, no Pará você compra pela metade do preço. E assim eu fiz, comprei tudinho, levei tudinho para Recife, meu tio beneficiou e trouxe na medida um mestre, Zé Lima, que mora em Picuí, disse, eu vou acompanhar a obra todinha. Ele acompanhou, não teve um acidente de nada, ninguém se arranhou com nada, colocaram aquelas madeiras ali em cima com a maior perfeição do mundo, e hoje todo mundo que chega lá fica olhando para cima para olhar a beleza dos encaixes daquelas madeiras, né? Antes de eu registrar aqui algumas mensagens, qual foi o momento mais difícil ao longo dessa história do Tábua de Carne para o empreendimento? O momento mais difícil foi recentemente, né? A pandemia abalou muito, sabe? Pegou de repente assim, a gente tem que fechar tudo, né? Tem que abrir os espaços e o começo foi as mil maravilhas. Eu sei que, para dizer, você que eu inaugurei o prédio novo no dia 13 de junho de 94. Foi 94. Dia 13 de junho de 94. E na Copa do Mundo eu já estava comemorando, já estava na Argentina, comemorando lá com a esposa, passei um dia lá, quer dizer que eu estava folgado, né? Isso. E resultado, para aí, pelo momento, isso aí foi os tempos bons, e o momento mais difícil eu acredito que foi esse mesmo, sabe, esse da pandemia, que eu me vi forçado a demitir um bocado de funcionário, fizemos acordo, eles entenderam e graças a Deus, muitos deles já voltaram, já estão trabalhando comigo de novo, e estamos enfrentando momentos difíceis, né? Mas estamos dando conta, pelo menos a gente está vivendo no que é da gente. Bom, deixa eu registrar aqui algumas mensagens. O nosso amigo Helder Campos está dizendo aqui, a história bonita do senhor Divaldo, ele está dizendo, fui cliente desde o início. O restaurante era um pouco abaixo, na mesma avenida do atual. Tá aí o Helder Campos. Gosta de comer o Helder, viu, Divaldo? É uma figura. O Divaldo Bartolomeu Júnior está aqui na audiência, claro, e dizendo, diga que Maria disse, mandou um beijo pro avô. Está aqui também na audiência. O nosso amigo Alexandre Moura, sempre na audiência, está mandando um abraço aqui para você, viu? O doutor Iracuri, nosso amigo médico doutor Iracuri, dizendo aqui, manda um abraço para Divaldo e todos os que fazem parte do Tábua de Carne. O Irá gosta de comer também, viu, Divaldo? Esses cabas são muito bons de boca. Já eu registro mais mensagens que estão chegando aqui para nossa audiência. Divaldo, como é que é lidar com um tipo de estabelecimento que é tão sujeito à variação dos preços, por exemplo, dos insumos? Porque eu entendo, obviamente, a gente olhando como leigo de fora, que não tem como vocês todo dia aumentar o valor do prato ou baixar demais o valor do prato, tem que ter uma certa estabilidade. Mas a gente, quando dono de casa, vai no mercado toda semana, o preço das coisas varia muito. Como é que faz para manter um certo equilíbrio?
Na verdade é o seguinte, eu não sei se era o sabor dos meus pratos. Aconteceu isso na época do real, né? A mudança do plano. Não teve Isso. Tentar o RV. Pronto. Aquilo ali eu estava subindo os preços de mês em mês. Toda semana tinha que subir. Eu construí tábua de carne nesse período, né? Nesse período, sabe? Eu comprei aqui Betinho, pronto, o Betinho, esse do posto de gasolina. Eu comprei cimento a ele, e comprava 500 sacos de cimento. Eu comprava ele porque o dinheiro, nos 15 dias, subia. Pronto, e fui pagando a ele. Carlinhos Rocha, da JC Rocha. Sim. Comprei muito material desse jeito. Esse povo, Campina Grande como um todo, que é a razão de tábua de carne existir, sabe? A gente tem uma atenção muito grande a Campina Grande, como uma porque a gente se estabeleceu aqui e deu tudo certo, graças a Deus está dando. E outra por conta da receptividade do povo, da parte fraterna, compreensiva, confiável que o povo dá a gente, sabe? Então é uma responsabilidade muito grande e eu só tenho, como eu disse, agradecer mesmo a todos, né? E ficar nessa de fazer o possível para continuar dando o que de melhor eles merecem. Olha, Divaldo, quem está na audiência também da gente aqui é o nosso amigo Luciano Calçados, o empresário. Ele disse, olha, que estão lá na loja, botaram lá na TV o vídeo e está todo mundo ouvindo e assistindo aqui o Jornal do Meio Dia e a história do tábua de carne. Um abraço para o Luciano também, que está na audiência. Divaldo, a gente sempre tem uma pergunta que faz, e a história do tábua de carne rende algumas entrevistas, na verdade, mas a gente sempre tem uma pergunta que faz aqui aos nossos convidados, já que é um quadro Histórias de Empreendedor, e você já traz a lição daquela pessoa que não herdou também, não foi herança, não foi empreendedor que aprendeu em casa com o pai ou com a mãe, foi até uma situação adversa que levou para essa situação, mas essa história toda do tábua de carne faz com que esse estabelecimento seja mais para você do que apenas uma empresa e mais que um CNPJ? Mas eu vou te dizer, acho que é mesmo, eu sou muito pegado a ele, sabe? Às vezes o menino fica em casa, sabe? E eu não sei ficar em casa. Esse contato direto com meus clientes, sabe? A maneira de saber da satisfação deles, sabe? Eu tento transmitir tudo que os meus clientes me dizem de bem. E quando estão achando que precisa se ajeitar, eu vou na cozinha e converso com o responsável por aquilo, sabe? Eu acho que tudo isso soma para que a gente continue de pé, sabe? Eu tenho muito isso comigo. Eu sou muito conectado com meus funcionários. A casa hoje existe, como eu disse no começo, agradeço a Deus primeiramente, e a Campina Grande como um todo, e ao povo todo que frequenta a nossa casa. Nós tivemos a oportunidade de ir muito longe da justificativa, das explicações de o porquê. Até para o programa Jô Soares eu cheguei de ir, né, para explicar como era que fazia tudo aquilo por conta da carne de sol. Isso. Naquela época a gente trazia carne de sol de Picuí. Sim. Picuí foi onde originou-se tudo por conta dos experts, dos produtores, dos manipuladores da carne serem lá de Picuí. E eu não desconheço nunca esse lado, sabe? Picuí foram minhas raízes, né? Da família da Ossa, da família da minha esposa, meus cunhados. E lá eu peguei muita coisa que eu coloquei dentro do tábua de carne e aqui a gente está aqui contando essa história e espero que aqueles que estão nos ouvindo, que é como disse Manuel Monteiro no começo, né? Quem tem força de vontade, confiança e persistência, fé em si próprio e coragem de ousar, mas com prudência faz dos percalços da vida trincheira de resistência. Porque ele disse que tem gente que se intimida com uma ameaça pequena. E quando perde o primeiro round, baixa a crista e sai de cena. A história do tábua de carne mostra que persistir vale a pena. Eita, show de bola! Seu Divaldo, para quem não sabe, é um apaixonado por poesia, inclusive fez parcerias com o gigante Manuel Monteiro. Eu tive um projeto na faculdade com o professor Mica Guimarães, que era uma revista chamada Cor de Letras, e o tábua de carne era patrocinador daquele projeto da Cor de Letras. O Manuel Monteiro era nosso articulista. Divaldo, dizer que eu ficava mais uma hora ouvindo aqui as suas histórias, porque além de tudo você é muito bom de contar essa história do tábua de carne. Eu já tinha ouvido outra vez numa entrevista com o Divaldo, mas é muito bom de ouvir, porque de fato é uma lição de vida. Muito sucesso para o tábua de carne e muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado, digo eu. O espaço está
está aberto. Toda vez que vocês nos desejar para vir aqui para conversar e dizer um pouco da nossa experiência, eu só tenho que agradecer e dar de bom grado a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado a vocês. Um abraço a você, Silas. Um abraço a você, Lenilton, e toma suas ordens, viu? Muito obrigado. 13h46, Histórias de Empreendedor volta daqui a 2 semanas. A gente vai para um intervalo comercial. Voltamos em seguida com o último bloco do Jornal do Meio-Dia.